Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais na primeira semana. O dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar os seus próprios personagens. 15 dias de garantia total. Essa é a origem dos novos X-Men, publicado aqui na Editora Abril em Super Aventuras Marvel número 16. E você confere comigo com detalhes depois da vinheta. Fala galera, tranquilo? Gico por aqui, você está no Museu dos Quadrinhos, aquele programa dominical para você relaxar e relembrar os grandes quadrinhos de quando a gente era guri. E hoje a gente vai falar, a galera votou lá na comunidade do canal, e a mais votada foi aqui ó, Super Aventuras Marvel número 16, trazendo a história publicada originalmente em Giant Size X-Men. Tem algumas coisinhas para falar sobre essa edição antes da gente ver a história completinha, que eu já gravei para vocês. Bom, para quem não sabe, Giant Size X-Men faz uma ponte na série regular dos X-Men na época. Eles eram publicados regularmente, mensalmente, depois passou a ser bimestral. O título foi perdendo importância, as vendas foram caindo. Então a partir do número 66, eu estou aqui com o meu Marvel Unlimited, e a gente pode acompanhar direitinho o que aconteceu. Até o número 66 a gente tinha histórias inéditas, certo? De repente a gente tem as histórias inéditas param de ser publicadas e o título passa a receber somente republicações. Então começa a cada nova edição trazer histórias antigas. E isso ficou por um bom tempo. Até que em 1975, Len Wein resolve revigorar essa equipe, trazer novas histórias, uma pegada diferente. E aí a gente repara aqui no Marvel Unlimited, a gente pula do número 66 para o número 94. Isso porque no número 94 da série mensal X-Men começam a chegar as histórias novas, que são uma ligação direta da história publicada aqui em Giant Size X-Men número 1, que saiu aqui pela Editora Abril. Saiu aqui pela Editora Abril em diversas outras publicações. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links se você quiser comprar. É super fácil de você comprar. Ela está em publicação pela Panini, saiu diversas, coleção da Eagle Moss, Eagle Moss, né, que saiu aquelas grandes clássicos da Marvel. Enfim, é uma história tranquila de você achar, é uma história bem divertida, e aqui as pessoas gostam de brincar que parece que é a ponte da Enterprise. Por quê? A gente tem, assim como a Enterprise tinha japoneses, russos, africanos, americanos, enfim, todo mundo lá numa missão de paz pelo espaço, os X-Men aqui vão fazer a mesma coisa. Eu estou falando X-Men porque na história eu falei X-Men o tempo inteiro, então para manter uma coerência aqui, geralmente eu falo X-Men e tem gente até que briga comigo porque eu falo errado. Mas eu sou da geração antes do desenho animado e a gente chamava na banca os gibis do X-Men, tá? Mas vamos hoje de X-Men para ficar tudo igualzinho. Enfim, eles resolvem, o Len Wein tem essa ideia de trazer membros para a equipe que não sejam só americanos. Aí a gente vai ter o Wolverine, que é canadense, a Aurora, a Tempestade, vem do Quênia, a gente vai ter o russo Piotr Rasputin, o Colossus, a gente vai ter o alemão Kurt Wagner, o Noturno, e cara, isso o norte tem americanos também, enfim, acaba sendo uma grande sacada que deixa o time muito mais divertido de ver. Outras pequenas curiosidades de bastidores é o seguinte, por exemplo, o Wolverine ele havia aparecido como coadjuvante na história do Hulk, né? Ele era um inimigo do Hulk, apareceu por 2 edições e sumiu. O Len Wein queria botar alguém canadense, vamos usar aquele baixinho lá que apareceu na história do Hulk, e colocaram, só que o Wolverine até então não tinha nome. Logan não é citado até a 6ª, 7ª aparição, ele fica um tempão aparecendo na revista, ninguém chama ele pelo nome, ninguém sabia como era o rosto do Wolverine, olha que doideira, porque ele só tinha aparecido de máscara. E sabe que o visual novo do Wolverine é culpa de um erro? Isso eu ouvi o Tom Bravurt falar, que é o editor da Marvel, no podcast Marvel by the Month, podcast que é muito legal, recomendo a vocês, que eles fazem uma revisitação das histórias da Marvel desde o começo. Então, numa entrevista, o Tom Bravurt falou que o Wolverine, o Jill Kane, que desenhou essa capa, que estou até com a capa aqui na minha camisa, que eu adoro, ele não tinha referência da máscara do Wolverine, ele começou a desenhar de memória. Então ele errou na hora de desenhar, porque o Wolverine tinha aqueles bigodinhos, a máscara é pequenininha, e ele fez essa máscara mais maneira, que ficou mais marcada aqui, né, esse visual do Wolverine mais moderno, por causa de um erro do Jill Kane. Outras curiosidades é que o Dave Crocom, que faz a arte da revista, ele já tinha o design de alguns dos personagens que ele tinha criado quando trabalhava para DC Comics, que não foram aprovados, e ele trouxe para fazer parte do X-Men, como por exemplo, X-Men, como é por exemplo o caso do Noturno e outros mais que ele havia desenvolvido lá. O cara é uma máquina de design
é considerado um dos melhores criadores de uniformes de todos os tempos, o Dave Crockett, um ilustrador, inclusive, que eu acho que é pouco mencionado. E aí, cara, fez esse grande sucesso, esse design, essa química, essa família disfuncional que se tornou os X-Men nessa época. Tudo começa aí essa edição que a gente vai conferir agora, em Giant Size X-Men, beleza? Então, prepara a pipoca, o refrigerante, senta aí que hoje é dia de matinê, fica comigo até o fim, que no final do vídeo tem mais dicas do que vai ter no canal e notícias para vocês, beleza? Tem uma notícia bem legal que vai te interessar, fica até o final. O Museu dos Quadrinhos de hoje foi retirado da revista Super Aventuras Marvel número 16, lançada pela editora Abril em outubro de 1983 e que traz a história publicada originalmente em Giant Size X-Men número 1 de 1975. O argumento é de Len Wein, a arte de Dave Cockrum, letras do Gasparin e cor da Cleusa. Das cinzas do passado, eles ergueram as chamas do futuro. Finalmente, após milhares e milhares de pedidos, será revelada em toda a sua grandiosidade para todos os marvetes do país a origem dos novos X-Men. Esse era o texto de abertura da editora Abril. A história se inicia em Wissendorf, Alemanha. O mutante noturno escapa de uma multidão enfurecida. Com tochas na mão, eles caçam o mutante como se ele fosse um monstro. Noturno grita do alto do telhado de uma casa: "Afastem-se de mim, eu não fiz nada contra vocês." Mas isso não resulta em nada. O povo do vilarejo lança as tochas incendiando a casa. Apesar de lutar, Noturno é cercado e acaba sobrepujado. Um dos populares grita: "Nós o pegamos! Tragam as estacas, rápido!" E então, quando eles estão prestes a dar cabo da vida de Noturno, todos ficam como congelados. O professor Charles Xavier aparece. "Eu os paralisei. Meu nome é Charles Xavier." "Você me salvou a vida? Por quê?" pergunta o mutante. O professor então diz: "Eu sou professor e dirijo uma escola para jovens superdotados como você. Uma escola para mutantes." Noturno então atende o chamado de Xavier. Mais tarde, no Canadá, o mutante Wolverine, também conhecido como Arma X, recebe a visita do professor. "Fiquei sabendo que você enfrentou o Hulk e estou a par de seus poderes. Você é um mutante, Wolverine, e estou precisando de criaturas de sua espécie." Wolverine então pergunta: "Mas é meu cargo aqui?" "Estou lhe oferecendo a chance de se tornar um agente livre e desenvolver ainda mais suas habilidades." "Uma chance de chutar para longe esse jogo sujo de espionagem? Negócio fechado, professor." O superior de Wolverine protesta: "Investimos uma fortuna para fazer de você o que é hoje, Arma X. Se tentar sair daqui..." Mas o Wolverine não reage bem a ameaças. "Eu tô cheio de espionagem e vou embora com o professor agora." Depois, em Nashville, Tennessee, o professor encontra Banshee. O mutante gritador também atende a seu chamado. Quênia, África Oriental. Alguns indígenas se dirigem para um grande portal de pedra, dando voz às suas necessidades. Eles apelam a Ororo, a qual tratam como uma deusa. Fazendo jus a esse tratamento, a mutante invoca nuvens espessas e logo uma tempestade cai sobre a plantação ressecada. Ororo flutua no ar, como um enorme pássaro negro, emanando potentes raios de seus dedos. Quando ela retorna, encontra o professor Xavier a esperando. Ele faz a mesma proposta. "O que você pode oferecer para alguém que é uma deusa?" "Posso lhe oferecer um mundo que necessita extremamente de seres como você. Você não é uma deusa, é uma mutante e, como tal, tem responsabilidades. Venha comigo, Ororo. Você conhecerá uma existência verdadeiramente nova." Depois, em Osaka, no Japão, o professor estende seu convite ao mutante Solaris. Agora estamos no Lago Baikal, União Soviética. O mutante Piotr Rasputin trabalha nos campos. Então, horrorizado, vê um trator desgovernado em direção à sua irmã. Num piscar de olhos, ele se transforma em um blindado. O veículo desgovernado continua avançando sobre a criança, quando um colosso blindado a retira do caminho. Não há tempo para fugir, por isso ele permanece no local e aguarda o inevitável. Uma voz então ressoa em sua cabeça: "Piotr Rasputin, quero falar com você." Novamente, o professor estende seu convite. Colossus replica: "O senhor quer que eu vá para a América.
Mas meus poderes pertencem à Rússia. O professor responde: não. Capacidades iguais às suas pertencem ao mundo e devem ser usadas em benefício de todos, Piotr. O mutante russo então atende à convocação. Campo Verde, Arizona. John Proudstar odeia a reserva indígena e não gosta de ver os anciões de sua tribo reunidos, dia após dia, sonhando com as glórias do passado. John Proudstar é um Apache e se envergonha de seu povo. Enquanto domina um bisão com os braços nus, ele recebe o comando telepático de Xavier. Estou aqui para ajudá-lo a realizar seu sonho, trazer a glória de volta a seu povo. Você é um mutante, John Proudstar, e preciso de sua força. Um branco precisa de mim? Que piada. Não lhe devo nada, moço, e não pretendo ajudá-lo. Xavier então apela para a psicologia reversa. Estou lhe oferecendo a chance de auxiliar o mundo e você me dá as costas? Talvez o que dizem seja mesmo verdade. Hoje os Apaches não passam de um bando de crianças covardes. Olha aqui, moço, eu posso ser tudo menos um covarde. Para provar isso, vou aceitar sua proposta. O professor então pensa: será que vocês, os meus novos X-Men, serão capazes de executar sua primeira missão? Pelo bem do planeta, eu espero que sim. Parte 2. O mistério de Krakoa. Nova York. A princípio, o grupo reunido pelo Professor X mais parecia uma torre de Babel moderna. Porém, após um rápido aprendizado telepático, todos os problemas de comunicação foram facilmente resolvidos. O professor então se prepara para explicar o motivo da convocação. Entra na reunião Scott Summers, mais conhecido como Ciclope. Na verdade, o que tenho a dizer é terrivelmente simples. Vocês foram convocados porque os X-Men originais desapareceram. Venham comigo, vou mostrar como tudo aconteceu. Este é Cérebros, nosso aparelho detector de mutantes. Foi através dele que descobrimos todos vocês e que perdemos nossos melhores amigos. Dias atrás, o alarme detector surpreendeu a todos que estavam aqui. O professor, eu, Anjo, Homem de Gelo, Garota Marvel, Polaris e meu irmão, Destrutor. Os sinais eram incríveis. Cérebros detectou um novo mutante na ilha de Krakoa, ao sul do Pacífico, Scott. Um ser tão poderoso que não pode ser analisado à distância. Ao que parece, vocês têm uma nova missão: encontrar imediatamente esse mutante antes que alguém o ache primeiro. O jato dos X-Men então pousa em Krakoa. Algo então chama a atenção dos X-Men. Distraído, Ciclope não vê o que os atacou. Ao acordar, todos seus companheiros já haviam sumido. Quando recobrei os sentidos, minha cabeça era um turbilhão de imagens alucinantes e doía muito. A princípio eu não percebi onde estava. Naquela hora, tudo que me importava eram meus amigos. Foi então que Ciclope percebeu que estava sem seu visor. E mesmo assim, seus raios não saíam pelos olhos. Ele voou de volta à mansão, relatando tudo o que havia acontecido ao professor. Ao final do relato, seus olhos começaram novamente a brilhar. Seus poderes voltaram com força total. Foi então que o professor modificou um dos meus antigos visores para conter os raios e me deixou aqui, convalescendo enquanto contatava cada um de vocês. Wolverine então pergunta: e o que a gente vai fazer agora? Vamos a Krakoa procurar os X-Men originais e o mutante que nos atacou. Solaris se revolta: pode esquecer de mim, Ciclope. Eu não vou tomar parte nessa missão louca. Mas nossos companheiros mutantes precisam de ajuda, diz o líder dos X-Men. Irredutível, Solaris fica para trás. Os mutantes embarcam no jato dos X-Men. Porém, antes de chegar a Krakoa, recebem a visita de Solaris. Ele havia mudado de ideia. Horas depois, eles chegam até a ilha. Alguém já te disse que você tem um péssimo gosto para pontos turísticos? Perguntou Wolverine. O mesmo eu tenho a dizer sobre seu senso de humor, Wolverine. E também do pássaro trovejante. O mutante indígena responde: meu nome é Proudstar. Era. O professor deu novos nomes a cada um de vocês. Tempestade, você e o Colossus iniciam a busca pelo norte. Wolverine e Banshee pelo leste. Noturno e Solaris pelo sul. Pássaro Trovejante e eu vamos pousar no oeste da ilha. E assim, divididos em duplas, os novos X-Men partem em missão, buscando aqueles que estavam perdidos. Ciclope e Pássaro Trovejante pousam em Krakoa. Porém, logo, o jato desaparece. Além disso, eles conseguem ver um templo ao longe, algo que não haviam visto antes de dentro do avião. No caminho para o templo, eles são atacados pela vegetação do local. Conseguem se desvencilhar e chegam até o templo. Do outro lado da ilha, Tempestade e Colossus também enfrentam os problemas causados por Krakoa. Usando seus poderes, conseguem se desvencilhar
e se encontram com Ciclope e Pássaro Trovejante. Enquanto isso, ao lado leste da ilha, Banshee e Wolverine enfrentam um tipo de caranguejo gigantesco. Ao vencerem a ameaça, se encontram com o restante dos X-Men. Do lado sul da ilha, é a vez de Solaris e Noturno enfrentarem a ameaça de pássaros gigantes criados por Krakoa. Solaris usa todo o seu poder dizimando os animais. Agora, os X-Men estão todos reunidos. Eles penetram no templo. Utilizando seus poderes em conjunto, conseguem romper a parede. E no interior do templo, o que encontram em seu interior é simplesmente aterrador. Os demais X-Men presos e ligados a ele, tentáculos que se alimentam de seus poderes. Não fiquem aí parados, vamos tirá-los daí, diz Ciclope. Eles fazem isso, libertando os mutantes. Porém, o templo começa a ruir. Os X-Men escapam por pouco. O anjo então diz: "Por que você voltou, Ciclope? Por quê? Será que não percebeu? Ela queria que você voltasse e trouxesse os outros. Tudo não passou de uma armadilha. Nós viemos aqui à procura de um mutante, Ciclope. Mas esse mutante é a própria ilha." Súbito, dezenas de imagens começam a fluir pela mente dos heróis, revelando a eles toda a verdade sobre Krakoa. Anos atrás, esse atol serviu de base para um teste nuclear. A assombrosa radiação liberada na experiência afetou todos os seres vivos do local, cujos descendentes transformaram-se num único ser, numa inteligência coletiva que concedeu vida à ilha deserta. Com o passar do tempo, Krakoa tornou-se faminta. Fome que poderia ser aplacada em parte com a chegada dos X-Men. No entanto, as energias dos nossos heróis não satisfizeram plenamente a criatura, e ela libertou o Ciclope para que esse lhe trouxesse mais alimento. "Agora não sentiremos mais fome." "Monstro maldito, você me usou como isca para sua armadilha." "Sim, usei. E usei também seu mestre, que ao meu comando mental reuniu outros mutantes para mim. Mas agora chega de explicações. Krakoa deve ser alimentada." Agindo como uma equipe, os X-Men, antigos e novos, atacam com tudo a Ilha Maldita. O conflito persiste inalterado, até que a imagem do Professor Xavier surge, comandando os X-Men. "X-Men, parem! Vocês estão agindo de forma errada. Estive analisando telepaticamente a ilha e descobri seu ponto fraco. Prestem atenção em meu plano." Telepaticamente, o professor conta seu plano a cada um dos mutantes. A guerra então se divide em duas frentes de batalha. O Professor X enfrenta mentalmente a inteligência coletiva da ilha, enquanto seus discípulos começam a pôr em prática o plano por ele elaborado. Sob o comando de Ciclope, Ororo ergue-se do solo e flutua sobre Krakoa, invocando toda a fúria elétrica das tempestades. Em seguida, o jovem transmite a carga de energia a Polaris, restaurando os poderes da Rainha do Magnetismo. Em poucos segundos, o circuito é completado e Polaris grita de dor ao sentir todos os limites físicos serem ultrapassados. Porém, o plano parece estar dando errado. A chuva criada por Ororo dá mais força a Krakoa. O professor sucumbe frente aos ataques de Krakoa. Ciclope então grita: "Mande todos se afastarem. A fase final do plano do professor vai ser iniciada agora." Ao se virar, Scott descobre que a figura de Lorna Dane está perdida em meio a uma fúria incontrolável de energias eletromagnéticas. Os olhos do mutante brilham enquanto seus lábios pronunciam uma única palavra. "Agora!" grita o líder dos X-Men. Com intensidade indescritível, as energias de Polaris são dirigidas para baixo, atravessando 7 quilômetros de oceano e 5 da crosta terrestre, até atingir o centro do planeta. Seus efeitos são imediatos e devastadores. Cortando a ligação de Krakoa com o campo magnético da Terra, a ilha acaba sendo impulsionada para o espaço. Com um grito de dor, a colônia mutante na forma da ilha anuncia seu próprio fim, mergulhando nas trevas do espaço. Os heróis, lançados ao mar, por pouco escapam do enorme redemoinho formado pela ausência de Krakoa. O Homem de Gelo cria uma balsa de gelo e depois uma abóbada de gelo que protege os mutantes. De repente, a bolha retorna à superfície e uma potente rajada escarlate rompe a espessa camada de gelo. "Orem, o nosso jato está emergindo!"
Tinha esquecido que ele era prova d'água. Pouco tempo depois, quando o supersônico do grupo já se encontra sobrevoando o Oceano Pacífico, o anjo pergunta, em tom de brincadeira: Bom, agora que tudo está calmo e resolvido, gostaria que alguém me respondesse uma perguntinha. O que nós vamos fazer com 13 X-Men? Termina aqui o Museu dos Quadrinhos de hoje. Gostou? Então já vou te pedir, deixa aquele joinha se você ainda não é inscrito no canal e viu o vídeo até o final. E gostou do que viu? Então considere fazer parte da nossa família. Clica no botão de inscrever e aciona o sininho. E com isso, tem aí que eu falei, né, que tinha uma notícia legal para você. Com isso você vai estar participando. Em breve estamos chegando aos primeiros 30 mil inscritos aqui no canal e vai ter uma festa. Bolo, Guaraná, não, brincadeira. Vai ter um sorteio. Um sorteio de um pacote de quadrinhos envolvendo o ônibus do Conan, da Mitos. Vai ter ônibus do Abe Sapien, tem Ken Parker, tem Tex Wheeler, tem a coleção dos meus quadrinhos do Salomão Ventura, Esquadrão Vitória. E para participar, basta você estar inscrito aqui no canal e me seguir também lá no Instagram. Tem link aqui para você me seguir no Instagram. Me segue por lá também. E assim que a gente atingir os primeiros 30 mil inscritos aqui no canal, eu vou divulgar as regras do sorteio. Não vai ser nada elaborado, nada difícil não, é bem simples, mas já vou te adiantando que precisa estar inscrito aqui no canal e lá no Instagram também, porque é por lá que eu vou divulgar as regras e também por lá que eu vou divulgar o resultado. Então não faz sentido você participar do sorteio se você não está inscrito, senão você não vai nem saber que você ganhou, tá? Então faz isso aí, se inscreve, aciona o sininho aqui e clica lá no Instagram e me segue por lá também. Em breve vou divulgar as regras do sorteio, beleza? Eu vou ficando por aqui, lembrando que a gente tem vídeo toda semana aqui, começando sempre na terça-feira com Mestres do Terror. Durante a semana a gente tem os vídeos de lançamento do canal, a gente tem todo sábado aula de desenho, domingo tem Museu dos Quadrinhos, muito conteúdo para você. Se você gosta de desenhar e quer me acompanhar as dicas que eu dou no meu curso Desenhando Heróis, o link está na descrição do vídeo. É um curso com 5 estrelas de avaliação, 2 anos de acesso, mas você só vai pagar durante o primeiro ano, e você tem ainda acesso a um grupo secreto de alunos para poder tirar suas dúvidas. A gente não te deixa desamparado não. Ficou com dúvida? Vai lá no grupo, conversa lá, que eu vou estar lá, e teus amigos também, para te dar uma moral. E agora também tem o curso para quem quer criar histórias em quadrinhos. O curso chama justamente Criando Quadrinhos, da ideia à publicação. A gente aborda todos os aspectos da criação de uma história em quadrinho, como roteiro, esboço de página, criação de personagem, ficha de personagem, publicação, como é que você faz para publicar em impresso, digital, até uma campanha no Catarse a gente vai ensinar a fazer tudo por lá. Então os links para os meus 2 cursos estão aqui na descrição desse vídeo. Se você se interessar, dá uma olhada na descrição, clica lá e vem começar a desenhar comigo hoje ainda. Vou ficando por aqui. Feliz Dia dos Pais! Esse vídeo está saindo aí no domingo do Dia dos Pais. Para vocês, para os seus pais, para tudo de bom, saúde e paz. E a gente se vê em breve aqui no YouTube, todos os dias lá nas redes sociais.